Seja bem-vindo. Aqui é um bom lugar. Se você não tem igreja, aqui é um bom lugar para congregar. Se tem, leva a paz do Senhor para seu pastor, para sua igreja. Amém? Então, para não demorar muito, vou chamar o ministro da noite que ele vai tocar fogo aqui. Vem para cá, Tiago Torres. Obrigado, louvor. Graças e paz, amados. Vocês estão bem? Então, boa noite. Antes de começar a ler, vamos orar. Eu queria que você fechasse os olhos, curvasse a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui para receber a Tua palavra. Estamos aqui para sermos ensinados. Estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, Pai. E queremos colocar o nosso coração no Teu altar, para que o Senhor trate das nossas vidas, para que o Senhor nos faça cada dia mais parecido com o Senhor. Porque é assim que o Senhor deseja que vivamos, Pai. Como luz desse mundo, como sal dessa terra. E isso só parecendo com o Senhor, Pai. Então que cada palavra que for falada, cada texto que for lido, que o Teu Espírito fale no coração de cada um aqui, Pai. Para que saiamos daqui diferente do que chegamos. Para que possamos, Pai, ser luz para esse mundo. Para que possamos alcançar as pessoas que estão lá fora, Pai. Então, em nome de Jesus, muito obrigado por cada pessoa que veio, por ter nos trago, Pai, em segurança, Pai, protegido pelos Teus anjos. E estamos aqui, Pai, para glorificar o Teu nome. Toda honra, glória e louvor sempre será dada ao Senhor, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Você está pronto? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Pergunta, você está pronto? Então vamos embora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, no verso 13. Enquanto vocês abrem, coloca o tema lá novamente, por favor. Então, gente, o tema de hoje vai ser ataque ou defesa. Aí você vai entender, né? Nós vamos entender o porquê desse tema no decorrer da palavra, amém? Então vamos ler aqui. No verso 13 diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus perguntou, ou interpelou, né? Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra, haverá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra, haverá sido desligado no céu. E ele continua dizendo: e então ordenou aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciões, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a demonstrá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Irmãos, uma coisa interessante que a gente precisa entender nesse texto, e tem muita coisa que a gente vai falar aqui, eu espero que eu consiga decorrer tudo aqui com o tempo, mas uma coisa muito importante, eu não sei se você já se perguntou como Pedro, numa mesma situação ou no mesmo tempo, ele consegue ser parabenizado, elogiado por Jesus, e em seguida ser repreendido. E é interessante, porque a gente vai falar de 4 coisas, e eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, 4 coisas. Essas 4 coisas, elas vão nos posicionar, ou nos fazer ter um posicionamento diferente. E eu queria que você perguntasse à pessoa que está do seu lado: você está atacando ou se defendendo? Mesmo que você não respondeu à pessoa que lhe perguntou, você olha para cá que daqui a pouco você vai responder. Então, gente, Pedro, ele recebeu uma revelação de Jesus.
E quando ele recebe uma revelação de Jesus, ele fala do que recebeu. E quando Pedro fala do que recebeu, Jesus o elogia. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: eu vejo que não foi carne nem sangue que te respondeu isso, mas meu Pai que está no céu. Pedro recebeu ali uma revelação no Espírito. E quando a gente recebe algo de Jesus, ou quando a gente recebe uma revelação de Jesus, nós somos transformados. Quando a gente recebe uma revelação de Jesus, algo muda dentro de nós. E quando muda dentro, muda fora. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus. Mas se você teve um encontro, você não tem como permanecer a mesma pessoa. Ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa, isso é contraditório, meu irmão. Eu vou te dar um exemplo. É como você encontrar uma carreta sem freio, cheia de posta, carregada de cimento. Ela passar por cima de você. Ou, você não, está amarrado em nome de Jesus. Passou por cima de mim. E eu cheguei aqui e estou trazendo a palavra para você nessa noite. Você ia acreditar em mim? Você não ia acreditar. Da mesma forma é com Jesus. Não tem como ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Nós somos transformados dentro, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, a presença, a natureza de Deus vem habitar dentro de nós. E nós somos motivados a viver parecidos com Cristo. Então, Pedro, quando recebe a revelação de Jesus, ele é elogiado por Jesus. Mas é interessante que no texto, Jesus começa a dizer mais coisas, mais revelação. Porque quando a gente busca o Senhor, e ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele diz: se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, eu vou lhe dar. Então Deus está esperando um posicionamento meu e seu, para nos revelar mais dele, mais de Jesus, para que possamos andar parecidos com ele, porque foi para isso que nós somos chamados. E quando Jesus começa a dar mais revelação aos seus discípulos, diga assim: Pedro recebeu, mas agora ele não falou, ele tentou ensinar. E a gente precisa entender duas coisas sobre revelação. Tem mais, mas aqui nesse texto duas coisas. Primeira, a revelação é para que vivamos. E a segunda é que depois que vivamos, ou depois que vivermos, aí sim podemos ensinar. Então Pedro recebeu uma nova revelação e ele foi ensinar Jesus: não é desse jeito que faz, não é assim que faz, é desse outro jeito, ou faz dessa forma. E ele é repreendido. E é interessante que depois dessa repreensão, a gente consegue ver agora Jesus trazendo um fundamento. Quando ele recebe e fala do que recebeu, Jesus fala sobre essa pedra. E ele não está falando de Pedro. Ele está falando da revelação que Pedro teve. Sobre esta pedra, sobre este ensinamento, sobre essa revelação, que Jesus é o Cristo, que veio para tirar o pecado do mundo. Sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. E é nessa revelação que nós somos edificados. Mas ele fala também, quando Pedro entende errado a revelação, ele diz assim, que essa informação é uma pedra de tropeço. E dentro disso eu quero trazer para a gente, meu irmão, o seguinte: nós precisamos ter muito cuidado no que estamos ouvindo, porque a fé vem pelo... Então informações da palavra de Deus, ou informações fora da palavra, vão nos influenciar. E aqui, eu coloquei alguns pontos, depois dessas perguntas de Jesus, né? Quem eles dizem, ou o mundo diz que Jesus é? Você já perguntou a alguém que está no mundo, ou que não tem intimidade com Jesus? Pergunta quem é Jesus. Vê se essa pessoa vai saber falar dele. Você pode até saber que meu nome é Tiago. Você pode saber quem é minha esposa, quem é minha filha. Mas hoje veio minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Pergunta a eles quem é Tiago. Nem sempre é uma bênção, mas pergunta a eles quem é Tiago. Então eles vão saber falar melhor de mim. Por quê? Porque eles têm... Isso, gente, muito bem, todo mundo falou agora. Vamos lá de novo. Porque eles têm intimidade. E Jesus nos chamou para isso, para intimidade. Quando temos intimidade com Jesus, quando temos intimidade com a palavra e com oração, nós vamos saber falar de Jesus. E nós vamos começar a nos posicionar. Nós vamos começar a agir diferente. Porque muitas vezes, meu irmão, nós estamos como mais que vencedores. Você é mais que vencedor? Eu também. Porque Jesus nos fez mais que vencedores. Porque eu posso todas as coisas naquele que me... Mas muitas vezes eu estou me defendendo somente. Tiago, eu vou ter que me defender em alguns momentos? Claro que sim. Claro que nós vamos precisar nos defender. Mas só se defender é um extremo.
Tiago, mas eu tenho que atacar? Claro que sim, porque nós estamos em uma guerra espiritual. O reino das trevas contra o reino da luz. Nós somos Ah, sim, vocês tinham com dúvida. Não, graças a Deus, já todo mundo na luz aqui. Então, nós somos da luz. Jesus nos transportou, Ele nos tirou de um reino de trevas e colocou no reino de luz, do Filho, do seu amor. E nesse reino, nessa posição agora de filho, nós precisamos entender o que nós somos, ou quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos, o que eu posso fazer em Cristo, o que eu posso fazer, ou quem eu sou agora em Cristo. E é a falta dessas informações, ou a falta desse conhecimento, que nos faz andar em defesa, que nos faz muitas vezes estar em situações como mais que vencedor, estando derrotado. E a palavra de Deus, ela traz justamente conhecimento para mim e para você, para que possamos, de fato, andar como mais que vencedores. Então, os pontos que eu coloquei foi, uma coisa é ouvir lá fora. Outra coisa é ouvir aqui dentro. Ou muitas vezes ouvir lá fora, outra coisa é ouvir aqui dentro. O que se fala, muitas vezes, para mim e para você é uma coisa, mas o que eu deixo entrar no meu espírito é totalmente outra. Uma coisa é lidar com o pecado lá fora, outra coisa é lidar com o pecado aqui dentro. Com as tentações, com as propostas do diabo. Ou só sou eu que sou tentado? Porque nós somos santos, sim, mas todos nós somos tentados. Uma coisa é ouvir notícias ruins lá fora. Outra coisa é a palavra de Deus aqui dentro. Aí eu coloquei aqui, a resposta que daremos lá fora será baseada nas informações que tivermos aqui dentro. Que resposta nós estamos dando lá fora? Ou muitas vezes dentro de casa. Ou muitas vezes com as pessoas que temos mais intimidade. Qual resposta nós estamos dando? Será que o reino das trevas, isso aqui, gente, é mais para que a gente reflita. O reino das trevas está prevalecendo na nossa frente? Ou o reino da luz? Porque, meu irmão, aqui só vai ficar escuro se a gente apagar a luz. Enquanto tiver luz, as trevas não prevalecem. E você e eu, nós somos luz por onde nós chegarmos. E onde chegarmos e plantarmos a planta dos nossos pés, nós somos mais que vencedores, nós somos luz nesse lugar. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. A realidade da nova criação. Quem está fazendo rema? Vai voltar. Está voltando, a gente está na reta final. Alguns outros estão no primeiro ano. Mas, meu irmão, que realidade hoje nós vivemos? Será que mesmo em Cristo eu vou viver como uma velha criatura? Não, porque ela morreu. Diga assim, o velho homem morreu. E agora nós morremos com ele também. Nós morremos para o pecado. E ressuscitamos juntamente com Cristo para vivermos o quê? A justiça de Deus. Fomos chamados para viver em justiça. Nós estamos num reino de paz, amor e alegria. Então, meu irmão, a depressão, a doença, a ansiedade, nada disso tem lugar em nós, só se permitirmos. Aí está no meu e no seu controle. De ficar se defendendo ou de atacar. E, Tiago, vou adiantar só essa parte. Como eu me defendo e como eu me ataco? Se estamos vendo que informações, a fé vem pelo ouvir, a informação vai gerar fé. E vai fazer com que eu tenha uma ação. Porque a fé, meu irmão, é uma ação. Se recebemos uma informação e não agimos de acordo com ela, ainda está só no âmbito de informação. Quando o Espírito testifica, aí muda. Aí a gente é motivado a agir. Mas muitas vezes, nós estamos com aquela informação, e seja com medo, seja com qualquer outro tipo de sentimento, com preguiça, que é um sentimento, qualquer tipo de sentimento que nos impede disso. E a gente precisa deixar isso de lado e ser ousados em Deus e começar a agir. Sabe, eu vou falar de algo aqui bem simples. Quem assistiu já aqui o Quarto de Guerra? Então vai ser bem tranquilo. Chega um momento que aquela mulher está passando por uma pressão muito grande. E nessa pressão que ela está passando, eu acho fera quando ela se revolta. Não sei se você já fez isso. Mas ela chega, se não me engano, na varandazinha, né, da casa, assim, ela abre a porta e diz, Satanás, você não tem mais lugar, vez na minha casa. Meu amigo, eu me arrepei todinho, não é nada demais não, é só porque eu acho que decisão. E muitas vezes eu e você, meu irmão, precisamos dar um grito em Satanás e dizer assim, sai da minha vida, você está debaixo dos meus pés, você é um derrotado. Mas para que eu fale algo, eu preciso antes o quê? Ouvir. Porque a boca fala do que está cheio o
Coração, o homem interior. Então eu preciso me encher da palavra de Deus para que eu me posicione diferente. Como eu vou atacar se eu não sei as armas que tenho? Como vem aquela informação e eu estou debaixo daquela informação e o mundo chama de depressão? Eu tenho informações da palavra de Deus e eu não estou pegando essas informações e substituindo elas na minha alma. O Espírito está gritando muitas vezes dentro de mim, dentro de você, dizendo, eu te dei isso, eu tenho isso aqui dentro, eu tenho isso aqui dentro. Só faz, só faz. E a gente muitas vezes, não a gente, mas as pessoas muitas vezes estão sofrendo, sendo mais que vencedor. Todas as coisas foram nos dadas. Jesus nos deu todas as coisas nas regiões celestiais. Então nós podemos sim todas as coisas, só precisamos crer. Aí, meu irmão, é uma decisão. Porque a palavra vem, e quando a gente crê, quando a gente age de acordo, aí sim acontece. Deixa eu dar um exemplo. Você acha que quando Jesus vinha sobre as águas, andando, e os discípulos ali com medo, é um fantasma? Não, não é. Jesus disse, sou eu. E ali Pedro diz assim, se é o Senhor, manda eu ir contigo. Pedro olhou para o mar, vamos dar uma aumentada aqui, assim, não aumentar o texto bíblico, né, não desfazer dele, mas Pedro olhou para a água e mediante a palavra de Jesus, ele pensou que ia pisar onde? Diga assim, na água. Mas ele tinha uma certeza com ele, pergunta para mim, qual? Que não ia afundar. Porque ele ouviu e viu quem? Diga assim, Jesus. Quando a gente foca os olhos em Jesus, quando a gente olha para Jesus, meu irmão, não tem dificuldade, não tem nada, nem ninguém que pode nos impedir de alcançar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Só quem pode tirar da gente aquilo que Deus nos deu, pergunta para mim, quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Então nós precisamos começar a nos posicionar. E para que esse posicionamento venha, nós precisamos entender a palavra de Deus e saber como usá-la. Deus nos chamou para isso, meu irmão. O mundo clama com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Então o mundo está aí clamando. Quem são os filhos de Deus? Diga assim, sou eu. Então, meu irmão, eu e você precisamos nos posicionar em Deus e ser luz para esse mundo. Porque tem jovens aí que estão vivendo debaixo de tristeza, de depressão, de ansiedade. Tem pessoas aí que estão enfermas. E quem foi que Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Quem foi que Jesus deu essa responsabilidade? Diga, foi a mim. Então, meu irmão, é a gente dizer assim, aquilo que eu tenho da palavra, eu preciso me posicionar. Outro ponto aqui, nós recebemos as chaves do reino de Deus, dos céus. O que nós estamos acessando, e já é dentro disso que eu estou falando, o que nós estamos acessando? O que nós temos da palavra. Meu irmão, você estava no culto ontem, se você não estava, você pode ouvir. O pastor Chico ministrou ontem, e ele falou das experiências que ele teve lá no sul. Das experiências que o pessoal que estava com ele teve também. Foi maravilhoso, meu irmão. Trouxe muita coisa para a gente ontem. De experiência prática. Mas, meu irmão, só eles vão viver isso? Não. Nós precisamos ter os nossos testemunhos. Nós precisamos ter as nossas histórias. E dizer assim, Deus usou pastor, Deus usou fulano que estava com ele, Deus usou ciclano, mas Deus me usou também. E não precisa ir para o Rio Grande do Sul não, irmão. Foi a experiência deles. A gente lê um livro, o Reagan, nos Estados Unidos, outro escritor lá em outro canto, na África. E a gente é maravilhado com as histórias. E ótimo. Precisamos dessas histórias sim, para nos motivar a fazer também. Mas diga assim, eu preciso fazer. Meu irmão, o Senhor Jesus, ele deu talentos. E na parábola que ele conta aquilo, chega um momento que ele vai lá e pergunta, o que vocês fizeram com os talentos? E eu não estou aqui para colocar pressão em ninguém, meu irmão, é a palavra de Deus que diz isso. Mas chega um momento que ele pergunta, o que você fez com o seu talento? O que tinha 5 multiplicou mais 5, o que tinha 2 multiplicou os 2, foi para 4. Mas o que tinha 1 enterrou. E a gente vê que
o que Jesus falou, o que aquele Senhor falou para cada um deles, para os dois que multiplicaram, para os dois que fizeram algo com o talento que foi recebido, ouviram servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Mas o que enterrou o talento, ouviu do Senhor, servo mau. Afasta de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente só não vai frutificar se não quiser. Porque os talentos foram divididos de acordo com a capacidade de cada um. Então não queira viver o talento de ninguém. Vamos viver cada um o nosso talento. Vamos multiplicar cada um aquilo que Deus confiou a cada um de nós. 1 Pedro, depois que 1 Pedro 2:9, mas antes da gente ler, deixa eu dizer a vocês, depois que temos a revelação, e eu falei de 4 coisas, eu vou falar delas agora. Depois que temos a revelação, e a revelação é uma das 4 coisas, vamos lá, diga assim comigo, revelação gera identidade, identidade gera autoridade, e autoridade gera serviço. Então a gente vai falar um pouco dessas 3, revelação a gente já falou, a gente já tocou em alguns pontos aqui também. Quando eu tenho revelação de Jesus, eu começo a entender quem eu sou. E 1 Pedro 2:9 diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um propósito ser tudo isso. E claro, aqui a gente está falando de identidade, nesse mesmo texto vai falar de tudo. Mas nós somos povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real. Mas nós temos um propósito, qual é o propósito? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem foi que nos convocou? Meu irmão, se você for falar, ou eu, das grandezas de Deus, tem coisa para a gente falar? Não só o que ele fez na sua vida. Vamos tentar fazer um panorama. Se a gente for para a Bíblia, desde a criação, porque nada existia, mas houve luz. E Deus disse, haja luz, e houve. Ele fez tudo no falar, com a sua palavra. E por que estamos calados diante das circunstâncias? Porque nossa palavra, ou na verdade a palavra de Deus, nas nossas bocas muda a situação. Agora, muitas vezes a gente está falando o que não deve, isso é murmuração, ao invés de falar fé. Diga assim, eu fui chamado para falar fé. Eu também. Nós somos chamados para falar fé, meu irmão, e para que a fé seja gerada em nossos corações, nós precisamos ouvi-la. Precisamos ter intimidade, nós somos chamados para isso. Deus não respeitou, vou até colocar uma frase aqui que eu ouvi, Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão. Adão casou, Deus já vinha no capítulo seguinte, vindo ter com ele, para falar com ele. Deus já estava ali, Deus quer intimidade comigo e com você. Se a gente for olhar os homens, a gente vai olhar vamos olhar os homens que se destacaram na Bíblia. Eles tinham algo em comum, relacionamento com Deus. Se eu e você queremos ser homens e mulheres de Deus, que tenham relevância, que faz a diferença, nós precisamos ter o quê? Intimidade com Deus. Tiago, como eu tenho intimidade com Deus? Oração, leitura da palavra. E prática. Porque o exercício constante da fé nos traz maturidade. Lá em Hebreus tem dizendo que aquele povo poderia estar recebendo uma palavra, um alimento sólido, mas tinha que receber leite. Por quê? Porque foram negligentes no ensino e no exercício daquilo que aprenderam. Mas ele fala, os maduros espirituais exercitam sua fé e discernem o bem e o mal. Quer ser maduro espiritual? Eu quero também. Para isso nós precisamos ter conhecimento da palavra e discernir o bem e o mal. Porque quando a gente discerne o bem e o mal, a gente rejeita o mal e escolhe o bem. Sempre foi assim as propostas. A árvore da vida, lá com Adão, perfeito, antes do pecado. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus disse o quê? Escolhe, porém, a árvore da vida. Eu te apresento morte e vida. Bênção e maldição. Escolhe, porém, a vida. Não é diferente com a gente hoje.
ao lermos a palavra, a gente vai identificar, porque o diabo ele vem com as suas mesmas artimanhas e tentações e propostas. Mas se tivermos a palavra, o pastor Gerson, quando ministrou aqui, ele falou de um texto, e dentro do que ele falou, né, não culpe o diabo. 1 Coríntios 10, 13. Não veio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas com a tentação, Deus dá o escape. Então, meu irmão, nós podemos vencer. Na verdade, nós já vencemos. Só precisamos decidir colocar em prática aquilo que estamos aprendendo da palavra. Então, quando entendemos nossa autoridade, ela vai gerar a identidade, ela vai gerar a autoridade. Quando entendemos quem nós somos, o que temos e o que podemos, aí, meu irmão, as coisas começam a mudar. Aí a gente já estufa o peito, tá com a carteirinha do capelão aí? Tá não? Porque a carteirinha do capelão, a gente recebeu agora, é uma autoridade, né? A gente já vai começar dando carteirada. Isso é o quê, rapaz? Agora eu sou uma autoridade. Então é isso, irmão. Quando eu entendo quem eu sou, agora eu sou uma autoridade. E está lá uma pessoa endemoniada. Como é que a gente vai chegar? Seu demônio, olha, com licença. O senhor pode sair aí, por favor, para a gente não ser envergonhado na frente dos irmãos? Não, meu irmão, ninguém vai chegar para dizer isso. Pelo contrário, a gente vai dizer assim, ó, sai dele ou dela em nome de Jesus. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem você é. Você é um derrotado. Então, saber quem eu sou vai me trazer autoridade, meu irmão. E eu vou me posicionar diferente. Aí sim eu não vou retroceder, eu não vou só me defender. Pelo contrário, eu vou começar a atacar. Eu vou começar a entrar na luta de uma forma diferente. Mas se eu enxergo o diabo como alguém superior a mim mesmo, aí eu vou recuar. Vou dizer, oxe, ele é grande. E muitas vezes é isso que está acontecendo. As informações do mundo estão prevalecendo e a gente está recuando. Mas a partir de hoje vai ser diferente, você crê? Vai sim, meu irmão. Não sei na sua vida, mas na minha está sendo. Vai ser diferente. Nós vamos começar a atacar, nós vamos começar a dizer assim, sai, porque Deus, Jesus, ele foi ungido. E ele começa a ler o profeta Isaías e ele diz assim, eu fui ungido para desfazer as obras do diabo, restaurar a vista aos cegos. Ele botou aleijado para correr, não foi? Cego para enxergar, mudo para falar, e todas as outras coisas que você pensar aí, ele fez também. Morto para ressuscitar, não foi assim? Ele fez tudo isso. Aí ele diz assim, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, eu ia apontar para mim, tá? Aquele que crê em mim, fará coisas iguais e maiores a que eu fiz. Porque eu vou para o Pai. Ele não nos deixou só, ele mandou outro consolador. Quem foi? O Espírito Santo. Meu irmão, em Mateus 10, ele pega ali, separa seus discípulos, Jesus diz assim, ó, vão. Vamos abrir lá em Mateus 10. Mateus. Essa mesma passagem está em Lucas 9 também, tá, gente? Gosto de ler o paralelo deles para... No verso 1. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Eu vou pular um pouquinho e vai lá para o 7. Aí ele diz assim, e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem, o reino dos céus está a vosso alcance. No 8, curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Olha para cá, por favor. Em Lucas 10, eu não vou abrir lá, mas vou falar, Jesus manda 72 com as mesmas instruções. E no final do capítulo de Lucas 10, eles voltam e dizem assim, Senhor, os demônios obedecem a gente em teu nome. E Jesus diz, maravilha, eu não diz maravilha, mas eu estou falando aqui nessa empolgação aqui, tá, gente? Jesus fala, alegrai-vos também, pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. Mas eu não creio que Jesus falou isso dentro de repreensão, meu irmão. Eu acredito que Jesus falou isso dentro de uma alegria nele também, porque em seguida ele ora ao Pai, lá no 20 e pouco. Ele diz assim, Pai, obrigado, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e não aos grandes e sábios do momento. Então, meu irmão,
quando eu entendo quem eu sou, minha identidade gera em mim a autoridade. E aí quando vem aqueles pensamentos de que, ninguém te ama, tu não presta, tu já valeu, né? Não vale nada, mas tu já valeu alguma coisa. Não, meu irmão, a gente vai começar assim, eu sou amado pelo meu Pai. Jesus foi para a cruz por amor à minha vida. Então nós precisamos nos defender das tentações, porque lá em Tiago fala das tentações, e ele fala que o homem é engoldado ou envolvido pelo seu próprio mau desejo. Aí ele fala das tentações. Vindo assim a tentação, faz nascer o pecado, que sendo consumado gera a morte. Então, se vencermos o diabo nas tentações, são os dados inflamados que vêm para mim e para você, e eu preciso vencer isso. A gente pode, não vou ler, mas você pode ler Efésios 6, falando da armadura de Deus. E aquela armadura, ela pode ser real na minha vida e na sua. Porque existe um escudo, existe um capacete da salvação. Que com o entendimento dessa armadura, se a gente colocar em prática por meio da palavra, nós vamos nos defender das tentações. E em seguida nós vamos o quê? Atacar, porque tem uma espada lá na armadura também, que é a palavra. Então, ouvindo, orando, quando eu leio a palavra, deixa eu só falar algo aqui. Quando eu leio a palavra, vem instrução para mim. Quando eu oro, aquela instrução, Deus, ela traz como uma verdade absoluta. Então, a gente vê que Jesus, ele tinha a palavra, mas ele sempre se retirava para orar. E quando ele vinha de oração, João 8, a mulher do fluxo de sangue, Jairo e sua filha, e ali Jesus vem descendo da oração, vem curando, vem sarando, vem uma multidão ao redor dele. Então, nós precisamos sim, irmãos. Deixa eu te dizer algo. Ler a palavra, ou a quantidade que eu e você, eu vou até ter cuidado em falar nisso, mas o tanto que eu oro e o tanto que eu leio, não é pelo tanto que Deus vai me usar. Porque o quanto eu leio e oro, gera fé em mim. O que é que move Deus? Fé. Se eu leio e orar e não gerar fé, as coisas não estão funcionando. Então eu preciso colocar o meu coração realmente disponível para aprender. As minhas intenções têm que ser para aprender, porque quando eu consigo colocar as minhas intenções no que eu leio e na oração que de fato eu estou falando com Deus, porque é pela fé, meu irmão. É necessário que aqueles que buscam o Senhor creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós não estamos vendo Ele aqui, mas Ele se faz presente aqui. Então, vai gerar em mim autoridade, e a autoridade vai me levar a servir. Servir a quem? A Deus. Como eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Eu agora sou uma autoridade, eu agora sei quem eu sou. No reino que eu faço parte. Eu agora sei o que eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, diante das circunstâncias, meu irmão, vamos posicionar diferente. Então, eu vou ter prazer em servir. Por quê? Porque o meu serviço, ou a minha disposição em fazer a vontade de Deus, é para a honra e glória do nome dEle. E tem algo mais, meu irmão. Nós seremos galardoados ainda. Recompensados, presenteados por Deus, por aquilo que fazemos de todo o nosso coração. Então, como eu sirvo a Deus? A gente já falou aqui, evangelizando, orando por cura, por libertação, alimentando os famintos, os necessitados, desfazendo as obras do diabo. Desse jeito, meu irmão, Oséias, lá em Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento, porque lhe falta conhecimento. Aí a gente viu muito, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente está sempre diante de ter conhecimento ou não ter conhecimento da situação. Mas quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem recebido de Deus, quando a gente tem revelação de quem é Jesus, aí as coisas vão mudando. Quando a gente recebe de Deus e a gente vai entendendo. E a gente vai falar aqui de algumas pessoas que entenderam isso. Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meu irmão, Paulo chegou um momento que ele chegou a dizer assim, o viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro. Você já parou para pensar o que a pessoa diz assim,
Se eu morrer é lucro. Se tem algo que a gente é apegado, gente, é a nossa vida. Quem aqui quer morrer? Tá vendo? Ninguém levantou a mão. Vou até baixar a minha também, que eu também não quero. Ninguém quer morrer. Mas quem aqui quer viver Cristo? Olha aí, tá vendo? Paulo disse para mim, tanto faz, mas para a gente quer viver Cristo. Eu entendo. Eu não quero morrer também, não. Paulo chegou nesse nível. Morrer seria lucro para ele. Mas ele fala que preferia ficar para ensinar a palavra, para pregar o evangelho, para viver o evangelho. E é assim que deve ser a nossa vida, meu irmão. Nós precisamos ser motivados por essa palavra, ser motivados por Deus, para fazer a vontade dele. Muitas vezes negar a nós mesmos. Porque ir para a igreja hoje, tem um evangelismo, tem reunião, tem algo para fazer. E claro, meu irmão, eu sou ser humano também. Tem hora que dá vontade de ficar em casa. Uma grande parte das vezes dá vontade de ficar em casa. Mas a gente vem para servir, para fazer a vontade. Você trabalha? Glória a Deus. Todo dia você sai de casa motivado para trabalhar? Tem dia que a gente quer ficar em casa, meu irmão. Está mais frio. Esses dias principalmente. A gente quer ficar em casa. Mas por que a gente vai? Porque tem um propósito e uma recompensa. Se eu perguntar qual é o melhor dia, vai ser o dia de receber. Né? Não sei para vocês, mas esse dia é muito bom. Qual é o melhor dia que você se levanta para ir para o trabalho? Hoje eu não posso soltar não, porque se eu não receber hoje, que é sexta, eu só vou receber na segunda. Eu vou ficar o final de semana liso. Mas a gente tem isso. Com Deus não é diferente. A questão é que a nossa poupança é espiritual. A gente não está vendo. Mas nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé. Então aquilo que fazemos para Deus, nós seremos recompensados, meu irmão. Tiago, seria errado fazer pensando nessa recompensa? Meu irmão, a gente faz por amor. Quando a gente faz por amor, a recompensa é consequência. Mas se você quer partir por esse caminho, faça pela recompensa. Que em fazer pela recompensa vai vir o amor. Só não deixe de fazer. Por mais que não comece certo, mas o Espírito Santo, ele está no nosso meio, ele habita dentro de você. E vai fazer com que as coisas se alinhem e passe a ser da forma certa. No começo, que a gente vai fazendo as coisas, tudo parece ser difícil no começo. Mas depois se torna prazeroso. A gente saía muitas vezes para evangelizar, e a gente saía depois do culto. Sexta-feira, se eu não me engano, sexta-feira depois do culto. A gente terminava o culto de jovens, e aí ia para lá para casa, né? Manhã, muitas vezes estava trabalhando, minha cabeleireira, a gente estava fazendo chocolate quente, pão, salame, café, enchia as garrafas, ficava ali. Quando era meia-noite, mais ou menos, a gente saía para evangelizar. Meu irmão, e pense nos jovens loucos, porque a gente saía de madrugada. Eu vou até contar uma experiência para vocês daqui a pouco, até engraçado. Mas assim, a gente saía para evangelizar, ia falar de Jesus para as pessoas de noite. E no começo a gente ia de casaco, frio, muitas vezes a gente estava, tirei o microfone, a gente estava com capu e chegava para as pessoas, eu posso falar de Jesus? A pessoa, não leve nada não. Né? Levantava os braços, mas assim, dentro da ignorância, dentro do querer fazer, muitas vezes da forma errada, mas a gente estava indo fazer. E depois a gente foi, rapaz, a gente precisa se organizar. A gente precisa trazer um colete, porque as pessoas estão com medo. E meu pai falava direto, como é que... Ele ainda não está em Cristo, mas ele falava direto, como é que vocês vão sair? Deus não quer não, a noite foi feita para dormir. E ele tinha razão, Deus criou a noite para dormir. Mas não convenceu a gente, a palavra dele. E a gente continuava saindo, ele disse, como é que vocês saem para falar de Jesus de noite, de madrugada? Isso não é hora não, tem que falar de dia. Deus criou a noite para dormir. E a gente ficava naquela, né? Obedecer a pai, pai, como é que a gente faz? Mas a gente ia ali, ele se acalmava, a gente saía. Chegava de manhã em casa. 5 horas da manhã, o ponto de encontro da gente era Carrancão. Era comer, contar as experiências e ir para casa. E o que eu ia contar de engraçado, mas que eu já falei algumas coisas, foi que uma vez a gente foi evangelizar e deixou as meninas intercedendo por nós. Essas mulheres não vão de madrugada, elas vão ficar intercedendo. E as mulheres, a gente vai interceder, uhul. E a gente foi, né? E disse assim, a gente está debaixo de oração, a gente está fazendo o que é certo. Veja o que é a palavra. A gente está fazendo o que é certo. A palavra manda a gente ir por todo mundo. Então, meu irmão, o que tiver de problema aí, Deus está na frente. Abrindo os caminhos. Deus está lá na frente. E as meninas estão orando. Está em intercessão. E a gente, olha, pregou o evangelho, correu, fez. Chegou em casa, todo mundo feliz. Está vendo como é diferente quando a gente faz debaixo de oração? E a gente foi perguntar às meninas como foram as experiências dela. Ela disse, qual? A gente dormiu. Foi, gente.
Mas o Senhor, com sua graça e misericórdia, foi lá com a gente e as meninas dormiram. Mas assim, foi bem engraçado, elas saíam com a gente também. E a gente ministrava a palavra de Deus. E hoje nós precisamos dar continuidade a isso, meu irmão. Porque tem pessoas indo para o inferno. Tem pessoas que estão aí sem aliança com Deus. O mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Por isso que em João 3,16 Jesus fala que o Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse perecer comparado com a vida eterna, que perecer é esse? Morte eterna. É uma comparação. Jesus ele foi para a cruz pelos meus e pelos seus pecados, meu irmão. E ele nos deu uma nova vida para que possamos fazer algo, meu irmão. Você pode dizer, mas eu aceitei Jesus. Mas não frutificar também é perigoso. Porque em João 14, eu acredito que é o 14, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Vós sois os ramos. Aquele ramo que dá fruto, eu corto. Para dar mais fruto, poda, perdão, foi isso mesmo, poda, para dar mais fruto ainda. Mas o que não dá fruto, a esse sim eu corto. Então, irmão, nós estamos em Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se eu dou fruto, diga assim, o machado vai passar de todo jeito. Agora, como eu e você queremos que esse machado passe? Porque se estamos dando fruto, ele vai podar, para dar mais fruto ainda. Mas se não dermos fruto, aí ele vai passar para cortar, meu irmão. E o final do texto, ele fala que esses ramos serão jogados no fogo, que arde para sempre. Então, meu irmão, não é isso que eu e você queremos. Pelo contrário, nós queremos já fruto. A 30, 60 e 100 por 1. Porque nós estamos plantados em ribeiros de água. E essas árvores que estão plantadas em ribeiros de água, em Jesus, dão fruto a 30, 60 e 100 por 1. Diga assim, eu fui chamado para frutificar. Meu irmão, o maior chamado que eu e você temos é de filho. Agora, a responsabilidade como filho, aí sim, diferencia. Aí uns são pastores, outros são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas e outros são mestres. Outros têm ministério da contribuição, outros são chamados para algo específico, tem disso. Mas tem algo que temos e que não muda. Somos filhos. E Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos filhos. Os sinais seguirão aos que? Então nós precisamos crer. Então não se compara. Se tem algo no ministério que é prejudicial demais, meu irmão, para mim e para a sua vida, é comparação. Se o irmão está correndo, dá uma voadora nele para ele correr mais ainda, meu irmão. Estou brincando, irmão, não dá voadora não. Só empurra ele para ele correr mais ainda. Pega na mão dele e diz assim, me arrasta, me puxa. Mas corre junto com ele. E para finalizar, meu irmão, nós temos o poder de colocar o diabo para correr. De duas formas. Pergunta para mim qual? Ou atrás de mim, eu correndo com medo dele, ou ele correndo com medo de mim. Mas ele tem que correr. E nós somos chamados para correr atrás dele. Nós somos chamados para colocar ele no lugar dele. Porque ele é safado, ele vai querer, é isso mesmo, ele vai querer bagunçar com a vida da gente. E com a vida de outras pessoas. E a gente aprende, consegue se cuidar e vai ajudar outras pessoas, que foi para isso que nós somos chamados. Amém, meu irmão? Você foi abençoado?